Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Cartas Podcast. Como vocês podem ver, o episódio de hoje será um sonho, né? Estamos aqui com esses amados, com a Pri e com o Mauro, que vão falar dessa premiação, porque agora a gente só lida com gente famosa, tá? Você tem um prêmio da TV? Você, poxa, é seguido por alguém? Só assim você pode vir aqui, viu? Porque a gente só lida com famosos a partir desse momento. Isso é um marco na vida dessa igreja. Que bom tê-los aqui, viu, gente? Para a gente começar, eu vou pedir para a gente falar dos nossos patrocinadores, cooperadores, gente que está com a gente aqui firme, né? Irmãos daqui dessa casa que empreendem, que estão nos abençoando para que esse podcast venha ao ar toda semana. E a gente vai começar por quem? Metaltech. Você tem algum serviço de metalurgia para fazer na sua casa, no seu condomínio? Essa semana mesmo, ele esteve lá no condomínio onde eu moro para ver um bicicletário. Olha aí. Então, se você deseja alguma coisa de ferro, de alumínio, você pode procurar pelo Carlos Júnior, esse querido da Metaltech, que ele vai fazer um excelente serviço para você, tá bom? O nosso outro patrocínio, gente que a gente ama demais, que também tem nos abençoado desde o início, é a FJ Sign, na pessoa do Felipe e da Josi, dois amados. Todas essas canecas, tudo que a gente faz aqui na igreja, né, de personalizado, placas, até essas placas que estão aqui enfeitando aqui fora, não sei se você já esteve aqui na igreja, você viu, tudo isso é obra da FJ Sign. Então, se você deseja fazer algum personalizado, se você deseja fazer, como é que é o nome daquilo que bota na frente das lojas, hein? ACM, né? Aquelas coisas bem bonitas, FJ Sign é o nome. Você pode procurar pelo Felipe, tá? Homem de Deus, Josi, maravilhoso. Um beijo para vocês, que eles vão te atender muito bem. E também, se você tem alguma causa na justiça, olha aí, quem nunca, né? Carlos Araújo Advogados, com o seu Carlos e com o Carlos Júnior. Olha, eles são maravilhosos. Recentemente, já tem um ano, tive um problema de um assalto, meu cartão foi clonado, aquela confusão que você já sabe como é que é. Quem resolveu? Carlos Araújo Advogados. A compra da casa aqui, Carlos Araújo Advogados. Então, se você precisa de alguma assessoria nessa área, Carlos Araújo Advogados, tá? E é só você olhar para minha frente aqui, você vai ver do que eu vou falar agora. Presta atenção, dá uma olhadinha. Então, você deseja um sonho como esse? Você deseja coisas para a festa, um bolo maravilhoso? Você precisa chamar de Palácio, gente. Na pessoa da Priscila, essa maravilhosa. Ela não vai cobrar barato, porque agora ela é o quê? Premiada. Desculpa. Mentira, tem promoção pro pessoal da igreja, pro pessoal do podcast. Olha aí, só por isso, tá? Porque a tabela dela mudou, tá, gente? Diante de tudo isso. Cara, é muito legal, né? Ver isso que Deus está fazendo na vida de vocês. Quando eu olho para isso tudo, gente, para esse prêmio, sabe o que me ocorre? Assim, tempo de honra, né? Porque vocês vão dividir aqui, eu sei que vocês viveram tantos desafios, superaram tantas coisas. Então, quem vê agora, né, aquela velha história, quem vê o close não tem ideia do corre, né? Então, pra gente começar essa história bem do início, eu queria que você contasse pra gente, Pri, quando você se viu confeiteira? Qual foi a primeira vez que você falou, uau, sou confeiteira? Eu acho que não teve esse start, assim, porque para muitas pessoas, né, muitas famílias, o empreendedorismo vem por meio da necessidade, né? Então, assim, eu sou professora formada, então eu dava aula para educação infantil. Então, meu universo sempre foi estar com criança ali de maternal 1, maternal 2. A criança entrar no início do ano, aprender as cores primárias, do 1 ao 5, expor aqueles números enormes na sala, sentar, fazer rodinha, aquelas cantigas. Então, o meu universo era esse. Sendo que mudou tudo quando veio a maternidade. Quando veio, no caso, grávida da Olivia, e a partir de um determinado momento ali do Jonatas, que é o nosso filho mais velho, ele tem 11, então a gente não estava mais conseguindo conciliar o trabalho fora, mais essa questão da maternidade. Então eu fiquei em casa, porque profissionalmente falando, financeiramente, não dava para você... Não estava compensando. Exatamente. Então, eu vou ficar em casa cuidando, e o Mauro vai ficar trabalhando CLT. Então, nesse meio tempo aí, ainda não havia essa necessidade de empreender, até que veio o desemprego.
Desemprego do Mauro. Do Mauro, exatamente. Aham. Então, o único contado, aquele que você espera, que você sabe Aham. que vai vir naquela conta, não haveria mais. Então, a partir daquele momento ali, foi a primeira vez, porque o setor do Mauro, ele tem uma rotatividade muito grande. Então, ele sempre fez muitas entrevistas todas as vezes que estava parado. Eu grávida de 8 meses da Olivia, e até a Olivia tá com uns 2 meses, e não pintou uma entrevista pro Mauro. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 2017, Aham. final de 2017. E eu grávida de 8 meses. E ele ficou desempregado, teve aquela questão toda, auxílio, o que pagaram ele. Os benefícios, exato. né? Sendo que isso tem prazo de validade, né? E as entrevistas não apareciam. Então, assim, isso era meio que desesperador, porque Sim. uma criança em casa de 6 anos e Um um bebê bebê de 2 chegando. meses, exatamente. Então, assim, quando eu sonhei com o sonho, então ali naquele momento de sonhar com o sonho, eu nunca tinha feito nada. Eu passei, gente, luta. Foram 6 anos da minha vida tentando bater um bolo porque ele não solasse. Então o ser humano não era confeiteira. Ué, gente. Não era? Eu era professora, correto? Sim. Então, eu queria bater um bolo pra tomar café à tarde com a minha família. E não dava certo. Não dava certo. Mas a Gente, gente vocês fala- estão vendo o que Deus faz, Mas o que cara? aconteceu? A gente tinha uma amiga nossa, Sim. que era a boleira Dos da amigos. turma. Só que eu falei com ela assim, Priscila, eu vou casar com você. Então você tem que aprender a fazer um bolo aí, cara. É. Porque o bolo da nossa amiga vai ser aqui e tal. Aí foi quando ela começou a fazer os bolos. Rolou um soladinho, eu comi assim mesmo, só dela que eu gosto de bolo solado. E eu comecei a comer, ela começou a evoluir. Aí chegou nesse nível. E aí, né, a confeitaria, ela chegou de maneira despretensiosa. É. Eu falo que o Senhor, na verdade, ele já tinha todo... Ele não faz as coisas por fazer de uma hora para outra, né? Ele tem algo que ele tá projetando, ele tem algo que ele tá criando em nós, educando em nós, transformando. E foi assim comigo. Então, eu não desisti, foram quase 6 anos, foram 5 anos e pouquinho tentando bater uma massa de bolo que não solasse. E ali eu fiquei assim, gente, não é possível. Aí essa minha amiga, eu falei, Michele, cansei de fazer todas as receitas possíveis e existentes. Você me dá a sua receita que eu vou começar a testar a sua, porque deve ser a receita, não é possível. Mas saía todos os dias para dar minha aula no período da tarde, voltava no começo da noite. Não era boleira, não era confeiteira. Então, assim, quando eu sonhei com o sonho gourmet e a gente teve esse insight no meio do desemprego, a Priscila era somente a professora, que um belo dia acordou com 3 manhãs seguintes com sonho na cabeça, e ao falar com o Mauro, ele falou, se você se arriscar e for pra cozinha e testar isso aí e fizer, eu saio pra vender. Mas como é que foi esse sonho? Me conta isso. Vocês estavam nesse quadro, Maurão, desempregado, você tinha saído do seu trabalho para ficar com as crianças e de repente você se vê nesse quadro, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi orar a Deus e aí você teve esse sonho. Me conta desse sonho. O auxílio-desemprego já estava assim há 2 meses de acabar. Sim. E eu sonhei com esse sonho, eu levantei e falei com o Mauro sobre o sonho. Era sonho gourmet. Era como se eu tivesse assim num lugar vendendo sonhos de tudo que era sabor. Sim. E era o que a gente começou fazendo. Tinha sonho de limão, tinha sonho de Romeu e Julieta, tinha sonho de salpicão, tinha sonho de queijo e presunto. O sonho era esse, você se via no lugar vendendo sonhos de vários sabores. De vários sabores. Uhum. E aí, eu quando acordei, eu usei a internet ao meu favor e fui pesquisar o que era sonho gourmet, porque eu não sabia o que era. Quando eu fui pesquisar o que era sonho gourmet, era sonho de vários sabores, né? Como eu tô citando. E aí eu vi que não existia isso. Assim, você não chega numa padaria e vai comer um sonho de paçoca a hora que você quiser. Com minhas pesquisas, diziam que existiam padarias que faziam isso, mas como um festival. A cada 15 dias a Era padaria um dia lá... daquele sonho. Entendi. Entendeu? Então, aí não existia, assim, um lugar que eu visse que teria isso. O mais era comum. Não é. O mais comum é você chegar hoje numa padaria, você vai encontrar Doce de muito leite, facilmente creme. os doces de leite e o de creme. Ponto. Agora, achar sonho que fosse de chocolate, sonho que fosse de coco, prestígio, enfim, não existia isso. E eu, que tinha acabado de aprender a fazer uma massa de bolo, que não solasse, fui fazer massa de sonho. Olha, E não é fácil. Não é fácil. E qual foi a massa que você pegou? Vou tentar essa aqui. A de primeira não foi a receita da palmirinha, que é uma receita muito tradicional que se acha na internet, né? As coisas da palmirinha.
Mas foi uma massa básica, assim, tipo, site da Ana Maria, da Globo, porque a Globo tem bastante conteúdo, né? Nestlé também tem bastante conteúdo. Eu fiz um compilado. Eu fui passando isso e testando. Sim. As massas no início ficavam pesadas, ficavam bem rígidas, porque eu não entendia essa panificação. Como que tem que fazer? Qual é o período de descanso? Depois que sova, o que é sova? O que é o ponto de véu? Meu Deus, assim, a primeira vez eu fui, assim, tão doida nessas massas que usam fermento de pão, que eu acabei de modelar, era um pão doce, eu acabei de modelar o pão doce e levei pro forno. Se eu tocasse na desta da senhora, a senhora caía aí. Entendeu? De tão duro que ficou. Uhum. Porque ele tem que ganhar esse ar todo, né, e tal. Então, assim, foi uma luta pra conseguir, assim, a massa ideal. E o recheio também. Porque esses recheios, eles não são brigadeiros, eles são um creme. E eu tinha que desenvolver esse creme. Então, assim, quanto de amido que ia nesse creme? Se eu botasse gema, eu ia ter desperdício por causa da clara. Então, como que eu poderia trabalhar com esse recheio para que ele fosse, assim, me desse fosse rendável, né, assim, em quantidade, como também financeiramente falando, o desperdício, enfim. E eu fiquei, quanto de amido, para também não ficar gelatinoso, mas conforme o Mauro ia andando na rua, às vezes o recheio descia, assim, por causa do calor e mexendo a sacola, o recheio vinha todo para fora. Então, assim, acertar o ponto... Levou tempo. E os recheios, que eu não entendia sobre base, e eu mexi o recheio de paçoca, mexi o recheio de coco, mexi o recheio... Em vez de fazer uma base e trabalhar com esse pensamento de distribuir sabor depois dessas bases prontas, que é o que eu ensino hoje nos meus cursos, me fez... Eu não sei como é que o meu braço tá vivo ainda, entendeu? Porque não existia panela mexedora nessa época. Hoje em dia, a gente tem esse auxílio, esse suporte de uma panela que mexe automaticamente. Mas eu mexia cada recheio de uma vez. Então, eu já ligava pro Mauro quando ele tava na rua vendendo. Mauro, o que vendeu, o que tá aí acabando, pra mim poder saber o que eu tinha que fazer em casa pro dia seguinte. Então, assim, foi um tempo desafiador, sabe? De muito aprendizado, mas que deu certo. E aí, Mauro, como é que foi isso? Assim, sua mulher falou, sonhei com o sonho, você falou... Vambora. Quem já tá, como ela falou, estava pensando em algo para poder fazer, para poder ter um dinheiro entrando, né? E ela falou isso, né? De, putz, querendo estar buscando uma ideia. E é a profissão dele, né? Então... Porque eu sou promotor de vendas. Entendi. E ela tava com essa vibe aí. Falei, Priscila, vamos ver aí. Tá querendo uma ideia e tal. Ela foi ver com essa ideia. Falei, cara, faz que eu saia para vender. Só que ela fez esse produto, né? E esse produto, poxa, originalmente chamado de bola de Berlim, né? Nem sonho. Sonho aqui no Brasil, mas o nome do produto mesmo é bola de Berlim. Ah, é? Não bola sabia. de Berlim. E isso é até a história do sonho. Como é que fundou, que eu tive que aprender. Promotor de venda tem que ter todas as informações. Porque eu ia vender sonho, que todo mundo conhece. Como é que eu ia vender algo que todo mundo já sabe, mas de uma forma inovadora? Então eu tinha que buscar as informações para trazer uma revelação, que eu vendia com revelação. Algo diferente daquilo que parece ser tão comum. Porque eu queria, na verdade, remeter as pessoas a uma memória gastronômica. Só assim que eu acho que eu conseguiria vender. E aí foi o que eu fiz. Ela fez, eu falei assim, bora, vamos sair. Ela faz aí. E tu vendia onde, mano? Eu vendia aqui na suburbana todinha, de ponta a ponta. Nas lojas? Salão de beleza. Que o meu público-alvo era feminino. Mulher come. Doce. Tá ali esperando os procedimentos estéticos no salão de beleza. Ali aguardando a disciplina. Eu falei, vou abordar. E aí eu vinha na parte da tarde e tal, pra poder fazer a abordagem e vendia. Mas como a senhora perguntou como é que foi essa experiência, ela foi muito boa, né, pelo processo, né? Mas quando estava acontecendo era bem difícil, porque nem sempre a gente vendia. Um exemplo, para a gente ter talvez um retorno financeiro, ela fazia 40 sonhos. A gente tinha que vender os 40 ou 35, enfim. Às vezes nem 10 vendia. Então eu tinha que me desdobrar, tinha que, meu irmão, me dar uma ideia aqui, como é que eu vou para promoção, como é que eu vou fazer para vender, porque eu tinha que voltar com um valor para dentro do nosso lado, que era a única fonte de renda que a gente tinha no momento, e também para trazer uma inspiração para a gente continuar fazendo aquilo Você não queria deixar a bola cair? Não queria. Isso aí. Bola de Berlim, né? Deixar a bola de Berlim cair. Não podia deixar a bola de Berlim cair. Então, meu irmão, vamos embora. Aí eu voltava para casa triste, às vezes, que às vezes em dinheiro a gente trocava na rua.
Falei, caraca, Priscila, pelo amor de Deus, mano, eu vou voltar com esse sonho pra casa todinho e tal. Pô, É perecível, né? No Rano a gente comia. Mas o que a gente queria era vender, porque isso era o intuito, né? E foi como a gente foi falando. Nós tivemos diversas experiências, não só de comercializar e tal, mas também muita coisa espiritual que aconteceu, que nos incentivou a continuar. Me conta um testemunho desse. Eu na rua? Então, teve uma vez que ela fez o sonho, né? Isso é pra vender. Rio de Janeiro é 600 graus Celsius. Sim, né? Com certeza. E como ela falou, às vezes o sonho derretia e tal. E eu tava muito triste porque eu queria voltar pro meu segmento de trabalho, porque eu tava vendo que eu não tava dando um retorno financeiro pra gente, contas, enfim, responsabilidades de família em casa, e não tava tendo dinheiro pra poder arcar com essas responsabilidades. E eu saía pra rua, porque eu comecei a ficar triste, cara. Aí eu me deparei na minha situação, eu no meio da rua chorando. O sol pegando fogo e o negão suando horrores. E eu, meu Deus, Senhor, cara, eu tô todo suado aqui, não vendi um sonho. E às vezes a gente tinha até mesmo o descrédito, né, das pessoas que a gente abordava, porque a gente sentia algum certo tipo de rejeição das pessoas e tal. E como é que lidar com todas essas situações? E eu triste, comecei a chorar, cara, orando a Deus, falei, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu tô com muita pouca fé. Me ajuda, comecei a pedir ajuda e chorando. Fala comigo hoje, Senhor. Comecei a orar a Deus pedindo para Deus falar comigo. Fala comigo hoje, Senhor, para que a gente possa continuar, para que não seja em vão. Fala comigo hoje. E fui para vender. Aí eu atravessei pro Hotel de Quintino, cara, um lugar onde eu sempre ia, no salão de beleza. Aí quando eu entrei, lá tinha um cabeleireiro. O que ele falou para mim? Cara, eu não acredito em revelação. Porque nesse momento de vender, a gente abordava as pessoas pra vender, mas acabava falando de Jesus também, né? Sim. E quando começava falando de Jesus, a gente evangelizava, virava psicólogo, e enfim. E, desse jeito. E ele, numa conversa que eu tive com esse cabeleireiro, ele fala assim, não acredito em revelação, cara. Ele falou que eu não acredito não, cara, não acredito não, tal. E ele falou que eu não acreditava. Porra, cara. E aí o que aconteceu? Eu não sei se foi nesse dia ou se foi antes que eu ouvi ele falar que não acreditava em revelação, mas o que aconteceu? Quando eu tava ali, nesse dia eu orei e fui pra vender nesse lugar. Eu tava vendendo, não consegui vender o que eu precisava, mas eu tinha que sair dali pra poder vender em outros lugares. E aí, quando eu tava saindo do lugar, do nada, cara, veio uma atmosfera ali que eu percebi depois de conversa, começamos a conversar e tal. Esse cara, cabeleireiro, cara, Jorge é o nome dele, se não me engano. E falou pra mim assim, cara, vou te falar uma coisa, me dá tantos sonhos aí. Ele levou, comprou acho que foi 2 sonhos, 2 a 3, uma coisa assim. Falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa, você é homem de fé. Porque é impressionante. Sabe o que eu tô comprando sonho contigo? Porque toda vez que você vem aqui comprar o sonho, você vender o sonho, você vende, ou quando você também não vende, eu vejo você sair daqui e se comportar da mesma forma. Já vi você diversas vezes, quando sair daqui, vendendo ou não vendendo, lá fora você começa a celebrar a Deus. Aí ele falou pra mim assim, aqui me pegou você, eu te reparo, cara. Que eu fico te observando. Né? Gente, isso é tão real, né? Isso é tão intenso nas nossas vidas, né? Os irmãos que estão nos assistindo agora, as pessoas estão te reparando. Como essa pessoa reparava você. Foi o que ele falou. Aí eu falei assim, eu fiquei assustado. Uhum. Eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, cara, ele não acreditava em revelação, agora tá me entregando uma revelação. Aí falou assim, não desista, cara. Você é homem de fé. Falou assim. Que legal. Porque eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, me dá um sinal, Senhor, que eu tô com pouca fé. Eu tô com pouca fé, Senhor. Ele falou assim, você é homem de fé. Então, na verdade, nós somos o que Deus falou que nós somos. Sim, independente da circunstância. É muito legal estar ouvindo esse testemunho de vocês, porque alguém que nem sabia fazer um bolo, tem um sonho com sonhos, começa a fazer, você vai pra rua vender, não é fácil, mas vocês permanecem nessa palavra, né? E eu queria que você agora, Pri, eu sei que você tem um curso, depois a gente vai falar sobre isso, vai estar divulgando também. Eu queria que você desse uma palavra liberasse uma palavra para alguém, uma mulher que agora está vivendo aquilo que você vivia lá atrás e que precisa permanecer, porque eu acho que o grande lance é o seguinte, às vezes Deus revela o que deve ser feito, nos dá as estratégias, mas o permanecer, porque é uma construção, não é algo que sai pronto, né? O permanecer no dia que não está se vendendo sonho, permanecer quando a gente está sendo até hostilizado, porque acontece isso. Como é que é isso? Rua, né? Eu queria que você desse uma palavra de esperança agora para alguém que está pensando, está precisando e precisa ser encorajado.
Então, eu tive um sonho e eu tinha uma palavra. Eu não cheguei ainda a mencionar sobre isso, mas existem algumas coisas que a gente precisa se apegar nesses momentos, né? E quando o Senhor nos deu os sonhos e nos impulsionou a ir para as ruas, nós tínhamos uma palavra, porque eu sempre falo isso muito para as minhas alunas, independentemente de religião. Eu sempre estou falando sobre as mesmas coisas, porque Deus, ele tem um pensamento acerca de cada um de nós. Deus tem um plano, ele tem um preparo, ele tem algo especial para cada um de nós. Então, tem alunos que chegam e falam, eu não sei qual é o nome do meu negócio, eu não sei o que fazer. Eu sempre falo, vai orar. Porque se tem uma coisa que Deus quer falar comigo, quer falar com você. E eu tinha uma palavra, o Senhor falava, vocês precisam ser vistos, vocês precisam ser conhecidos. Quando eu ouvia isso, eu achava na minha limitação, na minha mente, que alguém iria encontrar o Mauro e ia falar pra ele assim, poxa, cara, que vergonha isso, porque até então eu achava que era uma vergonha. Até então eu achava que vender na rua, assim como a gente encontra essas pessoas, aborda essas pessoas, eles também acham que é vergonha, eu também achava. Né? E quando o Mauro tava na rua, eu achava que alguém ia olhar pra ele e falar, poxa, eu vou tirar dessa situação de vergonha e vou te dar um emprego. Eu achava que o serviço ser conhecido era pra isso. Sendo que isso hoje acontece na nossa vida de uma outra maneira. Porque naquele momento nós não desistimos porque tinha uma palavra, tinha alguém que nos impulsionou, que acreditou em nós, porque antes mesmo de qualquer líder espiritual na nossa vida, ou até mesmo de qualquer pessoa que pudesse comprar um sonho na nossa mão na rua, alguém acreditou em nós. Alguém confia em nós. E confia coisas eternas, não são coisas passageiras. Então ali nós nos apegamos a algo e obedecemos. E hoje, quando você pensa, poxa, onde eles estiveram? Aonde ali, 2 semanas atrás, eles estiveram? Por que esse troféu tá aqui? Porque o Senhor havia falado que vocês precisam ser vistos, vocês precisam ser conhecidos. E naquele momento a gente não desistiu. Então, qual é a palavra que você tem tido? O que tem queimado no seu coração? Qual é o sonho que você tem amanhecido toda manhã e tem ficado reflexivo e pensando? O que você tem sentido em se mover? Observem, aí está o ponto-chave. Você observar o que você tem que fazer, qual é o seu propósito de vida. O que vai mover você nisso tudo? Porque eu sempre falo, quem é minha aluna vai ouvir isso e vai se identificar. Se for por dinheiro a gente para. Mas se for por uma meta, um propósito, a gente tem um lugar para tocar. A gente tem um lugar para alcançar. Então, se eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu não descanso até alcançar. Custe o que custar, seja com dinheiro ou sem ele. Então, esse é o desafio. Permanecer em busca de uma meta e de um propósito, ainda que o ainda que te para, o ainda que te impossibilita, te paralisa, te prende. Mas aonde nós vamos chegar é isso. O que tem queimado, o que tem te incendiado, qual é a palavra, qual é o destino, o que você tem sentido, o que você tem observado. Eu encontro tantas pessoas, às vezes, paralisadas em coisas, em situações passadas. A própria circunstância paralisa. Eu acho lindo ouvir vocês, porque eu conheço uma família que também passou por um processo parecido com o de vocês. Eles estavam vivendo uma situação de desemprego. E aí o sacerdote chegou e falou, não, nós vamos fazer crepe. Aí alguém deu para ele uma mesa de crepe, aquele crepe que a gente faz na rua, que fecha assim, assim. Aí, onde vai botar? Na porta do fulano, lá em Marechal, que era. Só que a esposa não tinha habilidade para cozinhar. E aí ela se viu tendo que fazer 5, 10 tipos de recheios. E ela contou para mim, não, eu fiz o seguinte, abri o YouTube... Como faz um bom recheio de frango? Fiz. Como faz um de camarão? Fiz. Como fazer... E assim ela foi. E assim, a gente várias vezes, né, quando a gente voltou de Belo Horizonte, que a gente morava em Bento Ribeiro, a gente ia sempre lá comer com eles, porque além de ser muito bom, era também bom estar com os nossos amigos e estar abençoando. Outra dica, abençoe seus amigos. Eu amo fulano. Então tá, então compra as coisas do fulano, gente. Tu ama ou não ama? E a gente fazia isso. E assim, daquele lugar, né, Deus foi trazendo sustento, foi
recolocando aquela família. E foi exatamente como vocês viveram. E é muito bom falar disso porque, às vezes, a circunstância paralisa. A gente se vê, às vezes, eu já me vi nesse lugar de total incapacidade, né? Que você fala, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Não, tem sim. Sempre tem uma oração para ser feita, sempre tem algo de Deus para ser revelado, né? E eu fico muito feliz de ouvir esse testemunho de vocês e ver você encorajando outras mulheres, outros homens a, gente, vamos lá, tá difícil, tá, mas a gente tem que ter um caminho, nem que seja a gente pegando a foice e abrindo ele, vai ter que aparecer um caminho nisso enquanto às vezes tem recurso e a gente tá querendo ver outras coisas acontecendo, mas a gente não para ver que ainda tem recurso. Sim. Às vezes a gente quer que Deus chegue e faça uma grande mudança assim, passe um vento e tudo seja transformado, sendo que ainda tem recurso. Eu lembro da Maiara falando isso, eu lembro dela acho que foi o culto das mulheres, ela dando testemunho dela ali, falando do gás, e ela falando que tinha panela ainda, que tinha micro-ondas, que tinha airfryer, e foi queimando as coisas. E depois, quando ela não tinha mais recurso para cozinhar, o gás estava ali. Então, assim, às vezes a gente não para observar que ainda há recursos, sabe? Ainda tem como lutar, ainda tem coisas que compete você a fazer. Sendo que aí é um lugar que a gente precisa achar, um lugar de fé. Exatamente. Né? Um lugar de permanência, um lugar de insistência, um lugar de clamor, né? Então, assim, às vezes a gente quer que Deus venha e faça a parte dele. Sim, a gente não vai poder fazer tudo, mas existe uma parte que é nossa. Amém, né? É verdade. Então, e como eu tava falando, essa parte, quando a gente foi orar e começou a vender o sonho na rua, eu só ouvia isso do Senhor, assim, eu tinha isso muito claro dentro de mim. Vocês precisam ser vistos, vocês precisam ser conhecidos. Era só essas duas coisas que, quando eu fui orar em cima do sonho, que eu entendi, assim, muito forte. E eu falava isso pra ele. E todo mundo que vinha perguntar de onde vinha isso, eu falava, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser conhecido. E na minha limitação, como que isso estava acontecendo? Aí a gente ficou 1 ano e meio fazendo isso. Nada aconteceu. E quando a gente estava indo para São Paulo, para a gravação do programa, eu perguntei ao Senhor. É uma amiga minha, Aline, querida, família amada, que veio buscar as crianças para ficar com eles nesse final de semana que a gente foi. E ali eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está nos levando para esse lugar? Por que a gente está indo viver isso? E eu tava indo, eu não sabia de nada que a gente ia passar lá no resultado, exatamente. E ali o Senhor me ministrou assim grandemente, ele falou assim, lembra que um dia você obedeceu? E eu achava que ele tava falando do projeto social que ele desenvolveu no nosso ventre, nos fez gerar. E não, ele não tava falando disso. Quando eu fui assim, falar, mas obedecer, e aí foi quando o Senhor me trouxe essa clareza. Ele falou, você obedeceu, lembra que você foi pra rua? Eu falava que vocês precisavam ser vistos e conhecidos? Então assim, isso se cumpre a exatos no mês, em tudo, a exatos 6 anos depois. E aí, 6 anos depois, a gente passa num programa de TV e a nossa história com o sonho está sendo contada, porque isso chamou a atenção dessa produtora, desse compilado. Então, olha só que impressionante. A obediência, o que a gente entendeu, como a gente se posicionou mediante isso. Isso é tremendo, né? A Muito obediência de lutar, de não paralisar. Mas me conta, como é que foi chegar nesse programa? Como é que vocês chegaram lá? Olha, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu nunca desejei estar num programa de televisão. Tá? Eu desejo. Não, nunca desejei. Chama ela. Eu falava com ela, Me nota, gente. Eu falava com ela, Priscila, se inscreve. Tinha outros programas, outros show de confeitaria. Então, por exemplo, Priscila, de gastronomia, Priscila, se inscreve. Ela não me vejo. As crianças falavam, quando via esses programas, que a gente sempre se juntou pra ver esses programas. E eles falavam, o Mauro falava. E eu sempre falei que eu não queria. Um belo dia, eu me inscrevi no programa e durante o dia, o Mauro chegou do trabalho, eu falei assim, Mauro, bem me inscrevi no Que Seja Doce. Isso já tem 2 anos. Não é 2022. Aí eu falei assim, aí ele falou, é mesmo? Tu se inscreveu e tal, que bom. Sempre falei pra você fazer isso. Sendo que o mais engraçado é ver a palavra se cumprindo, mais uma vez, porque o Senhor, ele nos faz desejar. E depois ele realiza. Então, é por isso que é tão importante a gente alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Porque às vezes é coisa da nossa cabeça. Mas às vezes já é algo que o Senhor tá fazendo você desejar e depois ele vai e realiza.
E ali eu fui e falei assim, tá, não me chamaram, o programa, a temporada 9 foi ao ar e não tive nenhum contato. Aí agora, quando foi em junho do ano passado, eles entraram em contato pelo WhatsApp. Falaram assim, Priscila, você continua com a mesma rede social? Você, pronto, eu golpe. Falei, querem roubar minha rede social. Primeira coisa que eu pensei, falei, por aqui no WhatsApp eu não vou passar informação nenhuma, porque estão querendo roubar minha rede social. Aí eles falaram, você ainda topa participar do processo seletivo, porque seja doce? Aí eu falei, aceito e tal. Aí quando ele foi, falei, vou ver o que vai dar, né? Aí quando eles mandaram, eles falaram assim, então pros próximos passos vai chegar pelo e-mail. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Falei, não deve ser mentira, Aí eles entraram, em meia hora depois eles entraram em contato. O Mauro já tinha chegado do trabalho, que isso foi entre 5h30 e 6 horas. Eu comecei a gritar que nem a doida dentro de casa. Eu falei, meu Deus, eu tô no processo seletivo do que seja doce e tal. Porque aí eles mandaram os passo a passo, vídeo, não sei o quê. Gente, são 3 meses de seletiva. Depois mais não sei quanto tempo. Mas a seletiva se dá de que maneira? Então, são vídeos que você tem que mandar pra eles com umas perguntas que é como se eles estivessem fazendo pra você e você tá lá só respondendo. Então, era um vídeo com algumas perguntas. Era uma ficha também. Tinha que preencher uma ficha com alguns dados. Porque a passagem não é eles que pagam também. O seu deslocamento da sua casa. O custo é seu. Tudo lá é de respeito a eles. Mas o meu sair da minha área pra lá é nosso. Então, tá. Vocês que custearam a passagem. Isso. Aí a gente gente, que luta. E aí a gente tinha que responder esse questionáriozinho também, se podia arcar com isso e tal. E aí depois eles, se caso a gente passasse, porque cada etapa dessa que tu envia, esse passo a passo, tem uma resposta pra você receber se você vai continuar. Isso. Se você vai pra próxima etapa. Isso. Essas foram as piores. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa assim, não, mas essas respostas me deixavam assim doida, porque eu ficava assim, caramba, já tem 1 mês que eu mandei o vídeo e agora eles não mandaram resposta nenhuma. Aí eu ficava perturbando a vida do Mauro. Eu falava, Mauro, eles não mandaram, não passamos. E calma. A última, que foi pra falar realmente se a gente passou ou não, se a gente realmente estaria dentro, eu não tinha ansiedade nenhuma. Já tinha sofrido tanto no processo? Sofrido que o processo já tinha sido tão doloroso que eu não tava nem mais, tipo assim, nervosa em saber se eu fui ou não. E então a gente foi fazendo esses envios e a última etapa era uma entrevista com os dois. Então nós tínhamos que estar. E esse vídeo, eu tenho esse vídeo, tá? Depois você mostra. Da gente gravando, respondendo essas perguntas pra eles, né? E aí tinha uma entrevista que a produtora ia fazer com os dois juntos. Então a gente marcou um horário, conseguimos estar os dois juntos e tivemos um. Tipo link, né? Chamada de vídeo e tal, ao vivo. Então, ali a gente também tinha que esperar. Era o último. Aí dali em diante é que a gente tinha que esperar se a gente passou ou não. E aí, quando eles ligaram pra falar que a gente passou, aí foi aquele. Não sei o que. Aquele negócio todo, né? Aquela animação toda. E depois eles entram em contato numa ligação um pouco mais longa pra falar pra gente o que a gente vai fazer lá, porque eles precisam da lista de material e de utensílios que vão ser utilizados no programa. Então, eles precisam. Então, previamente é dito o que vai ser feito, que você já tem que estar com uma ideia do que você vai fazer. Isso, quando eles. Não, tô achando que o armário tem tudo, gente. Então o quê? Tô achando que. Eu quero fazer agora. Um brigadeiro, vou lá. Não é assim. Porque parece que é assim, né? Eles ligam pra gente. Quando eles ligaram, eles falaram que ia ser homenagem ao Palmeirinha. Eu fiquei eternamente, não acredito. Até, tipo, a mulher já não aguentava mais, a produtora. Aí daqui a pouco, quando ela falou, aí ela falou, né? O programa vai ser homenagem a Palmeirinha e tal. Porque a nossa 10ª edição é uma homenagem às artes. Então, a única pessoa que vai ser homenageada nesses 40 dias, como pessoa, é a Palmeirinha. E aí aí ela falou, Priscila, e a sua primeira prova vai ser um sonho. Aí eu, não acredito.
Põe pra gente aí, Gê, a primeira prova. Gente, eu não acredito eternamente, porque eu falei, eu vou porque seja doce fazer sonho. Nossa, como é que pode, né? Parece que Deus preparou esse caminho, não teve jeito. Exatamente. Olha lá, o Mauro com as suas habilidades. Coisa linda. Podemos. Priscila mudou de vida após sonhar com sonhos. Isso mesmo. Depois da terceira noite sonhando com sonhos, Priscila E um gato. O Mauro bigode. Que Mauro ficou conhecido no bairro como o menino do sonho. E foi assim que, por meio da confeitaria, Priscila transformou seus sonhos em realidade. Que legal, gente. Vamos parar aqui. Poxa, gente, quer dizer que você sonhou 3 vezes? 3 vezes. Meu Deus. Foi ali que eu tive essa convicção que eu falei assim, eu devo orar por isso, porque me chamou a atenção essa repetição, né? Então, assim, eu acordava, sonho gourmet. Até, eu só pesquisei no terceiro dia, tá? Porque, Que luta, hein? Tá igual Pedro. Não, eu só falei assim, primeiro que eu sonhei, não vi nada demais. No segundo dia eu já fiquei meio assim, falei, ué, de novo? Aí o terceiro dia eu falei assim, não, tem que pesquisar o que é isso, porque tem alguma coisa gritando e eu não tô vendo. E aí, Mauro, como é que foi a experiência de estar lá no programa? Como é que foi isso? Pô, foi maravilhosa, porque foi como eu falei, a gente nunca tinha participado de programa de televisão, e eu falava pra ela poder se inscrever e tal, mas eu nunca imaginava que eu iria. Que eu iria com ela, eu queria ficar nos bastidores e tal. Entendi, claro. Vai você. Só que, claro, ela quer técnica e tal. Só que quando surgiu essa oportunidade desse programa aí do Que Seja Doce, e como era a dinâmica do programa, que é uma dupla, e a gente via que eles investiam em histórias, e aí faria todo sentido eu ir, né? Falei pra você, então bora, show de bola. E aí quando nós chegamos lá, cara, a gente tinha as outras duplas que eram concorrentes e tal, a nós. Das 3 duplas que tinham, a nossa era a única dupla que só ela tinha um conhecimento técnico. E eu não tinha conhecimento técnico nenhum. Eu sabia mexer recheio. Fala. Eu queria ser o melhor auxiliar que ela tivesse ali. Você fala, dá a ordem que eu faço. Pra levar pra lá, pra mexer. E foi o que eu fiz. E ali é a Vera, que é um negócio de contagem regressiva. Cara, é muita tensão. E é um silêncio todo no estúdio, nosso silêncio, ficar só a gente ali e tal, fazendo os negócios, aquele clima todinho e tal, mexendo nas coisas. Eu falei, meu Deus, cara, não posso perder. Porque a gente acaba, por mais que seja bem leve a competição ali... É uma competição. Mas é uma competição, então a gente não queria perder. E, cara, foi uma mega experiência que, poxa, a gente só acreditava que nós estávamos ali, porque realmente Deus nos fez sentir aquele que nos levou naquele lugar. Glória a Deus. Agora, dúvidas sobre os programas, que eu tenho todos. Vamos lá. A roupa, você que levou? Tinha que levar 2 roupas. Uma doma ou alguma coisa que fosse nossa, que pudesse ter o nosso nome da nosso Instagram ali, enfim, da empresa escrito. E uma roupa com o teu estilo. Não, tá, eu digo assim, aquela roupa que você faz o programa. Já me perguntaram se eu trouxe pra casa. Não trouxe? Não. Ah, não, gente. Que loucura. Não, chocada. Me conta, outra coisa que eu quero saber do programa. Os produtos lá são de qualidade ou é tudo baratinho? Não, Total. é tudo de qualidade. Total. Eles mandam já tudo. Não tá pesado como a tua receita. Porque como a receita ela é prévia, né? Você já tem que enviar para eles. Poderia ser que já tivesse tudo pesado. Mas não. Tem ali a quantidade que você quer e algo extra. E caso você precisasse de alguma coisa, por exemplo, na hora do camafeu, eu queria um pouco de manteiga. Porque é óbvio que lá não se usa margarina, né, gente? Manteiga. As minhas alunas ficam me zoando que eu fico falando manteiga. Que elas acham que eu tenho que falar manteiga, né? E eu falo com I. E aí eu queria para poder enrolar e eu não tinha. Então você tem um produtor que fica responsável por isso. Você pede, ele vai lá e traz algo para você. Entendeu? Tá, então tem toda assistência. Muito legal. E aí dessa prova,
Como é que foi a resolução? Essa prova foi super tranquila. Embora eu não tenha tido tempo para a massa descansar 2 vezes, que o mais comum é você descansar a massa no inteiro e depois descansar a massa depois que você boleia no formato. Eu não tinha esse tempo. Quando eu olhei, lá tem um negocinho, tipo um ovinho que bota timer. Então a gente botou 1 hora. A prova era 1h30, a gente botou 1 hora. E a gente deixa debaixo lá da bancada. Porque assim, apitou, a gente sabe que ainda tem mais meia hora, vai lá e bota mais meia hora. Era o que a gente usava como base pra poder se cronometrar. Porque tu imagina, o Felipe, ele não chega falando assim, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. Ele quando chega falando, é 5 minutos, 1 minuto, acabou. E tu imagina, eu trabalhando com sonho, que tem que fermentar, que tem que fritar, que tem que rechear, não dava. E ali... Eu vi que não ia ter tempo pra essas 2 coisas, já boleei, aquela hora que apareceu boleando ali os sonhos, eu já boleei, já botei pra descansar e a gente bota numa fermentadora. Isso. Que ela tem uma temperatura ali que não vai assar o sonho, mas ela é morninha. Tipo uma estufa. Tipo uma estufinha pra poder fazer o sonho acelerar crescer. o processo. O sonho isso aí. E aí, como é que foi? Vamos lá ver mais um pouquinho desse episódio. Já é a hora da análise. O recheio tá bonito. Eles gostaram? Eles amaram. Eu acho que eles amaram. Só falaram da raspa de limão. ela sobrepôs a baunilha. Eu gosto, mas como você mencionou a baunilha, o limão com a baunilha, eles são os 2 maravilhosos e os 2 potentes. Só que o limão passou. Essa é a única observação. Parabéns. É tradicional, né? Fez um sonho. O recheio tá com uma textura boa, não tá muito doce. Eu acho muito boa a ideia do limão. E acho que você aprendeu com a Palmeirinha não só a receita, como essa coisa de ficar vendendo a história, os sonhos. Você tá querendo levar a gente no papo, mas a levar mesmo E levou. Essa hora do Lucas foi ótima. Fofinho, cheio de gostosura, um pouquinho ácido, engraçadinho. Eu pagaria por essa palmeirinha aqui, viu? Então, um homem desse dizer que pagaria porque é sensacional. Ah lá, eu falei pra ele. Que agora é mais caro. Tá muito gostosa, acho que o tempo que você teve, ela chegou numa boa fermentação, ele chegou com a cara que a gente quer, ele formou, ele ficou ovalado por cima. Tem a imagem que você quer comprar numa vitrine de padaria. Gente, que legal, né? Essa parte. Eu acho que talvez a gente tá lá dentro. E ainda, então, eu posso talvez dar mais um trabalho por aí. É a história da vida de vocês, né? Porque ali foi um misto de sentimentos, cara. Ali naquela hora ali, ó. Naquela hora ali a gente lembrava do procedimento, desse período Todo da o processo até chegar ali, né? Ela fazendo em casa, no calor, ela mexendo, fazendo as coisas, eu saindo na rua vendendo, enfim, naquela loucura toda que se deu. Poxa, às vezes eu saía de casa, eu ia pra Cascadura, eu pegava a Suburbana a pé, cara, com a bolsa, aquela bolsa de mercado assim, cheia de caixinha, retornava cheia de caixinha de sonhos, e eu ia vendendo a pé, com camisa avental, de bartender aqui assim na cintura, ia vendendo de Cascadura, ia subindo, já foi até o Meia, andando, aqui, Suburbana, andando. E tipo assim, e ela em casa orando, porque ela sabia que tinha que ter essa parceria, porque não era fácil. A gente entrou muita resistência. E eu falei assim, caraca, meu Deus, cara, que isso, Senhor? Mas a gente entende que depois era Deus nos glória, provando nossos corações, porque Deus, quando ele dá algo, sim, mas ele prova os corações. A Bíblia nos explica com relação a isso. Então, onde é que estavam nossos corações? No dinheiro, no financeiro, ou no propósito? Então, ele quer nos colocar no propósito. Entendeu? E, poxa, aí quando ele falou ali que pagaria pelo sonho, eu falei, pô, meu irmão, na hora. Eu não queria perder Uma galera não quis pagar, gente. Que luta foi essa? O homem disse que pagaria. O povo aqui da Suburbana não queria. Perdeu. Gente, nessa época aí, eu tô lembrando aqui que eu ganhei minha batedeira, eu já tinha uns 2 anos trabalhando. Meu padrasto, ele tava no shopping passeando, ele viu uma promoção na batedeira planetária e me deu. Eu sovava o sonho na mão.
tá? Era sonho sovado na mão, era uma mesa... Era a mesa toda De casa. capenga, não era o que eu tenho hoje, né? Então, assim, ver essa construção, ver isso tudo e poder dizer palavras como essa, porque, assim, é muito fácil, talvez, ser a Xuxa e talvez estar aqui falando que você pode tudo e tal. Agora, quando você olha pra toda essa construção e você pode falar assim, qual é o teu problema mesmo? Vamos falar. Fala aí, qual é o teu problema? Então, quando você pode sentar com as pessoas, hoje o meu trabalho, o que eu mais gosto de falar nas minhas aulas é sobre empreendedorismo. É o que mais... Vai me dar uma receita pra fazer? Beleza, vou fazer. Por exemplo, vou ter que fazer alguma coisa em casa. Já não é tão alegre. Mas me dá um público e me dá a palestra do empreendedorismo pra falar. Porque é falar da tua vida. Entendeu? Então, assim... E trazer esse caminho de possibilidade. Isso que eu acho legal, né? Muito lindo. Então, muito maneiro. Vem cá, e as provas são todas no mesmo dia? As provas são... Essa primeira prova aí, ela acabou, tipo, meio-dia. E aí a gente vai almoçar. Não, como é que é essa história do almoço? Como é que é? Tem almoço lá, tem uma cozinha eles lá? têm um refeitório. Nossa, e a comida é boa? Não, Eu quero detalhes. Vai ser bom, vai ser é bom. bom. Os artistas comem juntos? Come junto. Ih, gente. O único que não comia lá era o Felipe. É. Mas às vezes você via, assim, a Carole, vinha a Michelle, o Lucas. Porque eles também passam o dia lá com vocês Isso. Passa gravando. também. Escola Então, de quando tudo. a gente chegou no primeiro dia, o primeiro dia é aquela gravação de tudo que vocês veem aparecendo ali, de Do seu cena. testemunho, a cena, Isso. farinha pro alto. Isso, é um negocinho assim. Tudo é gravado em um dia. Esse dia, a gente saiu de lá, já era tipo 7h30 da noite do estúdio. A gente chegou de manhã. No primeiro dia. E aí, depois a produtora pega uma van, leva todo mundo pro hotel. Lá a gente tem um voucher que come num restaurante do hotel. Super maravilhoso também, tudo disponível. Quantas bebidas você quiser tomar, sobremesa, tudo. Eles só anotam e você depois vai pro quarto e vai dormir. No dia seguinte, você tem que estar pronto 7 da manhã. Vem buscar. Pra vir buscar, depois eles já te encontram no refeitório do hotel. A gente ficou... foi no Ibis, não foi? Foi. E aí lá eles vão buscar a gente nesse lugar, nesse restaurante do hotel e já leva a gente pra gravação. Então nesse dia a gente já chega sendo maquiado e já já bota roupa e já vai pra minha primeira prova. Aí depois, meio-dia, vai pro almoço. Para pro almoço. A primeira dupla vai embora. Tipo assim, existia um pouco esse constrangimento. Tanto que eu falo no final. Gente, que luta. Minha passagem pra 9h da noite. Se eu sair da primeira prova, 2 vergonhas, né? Porque eu vou ficar tendo que perambular por São Paulo. E outra, como que eu perco pro sonho, gente? Como é que eu digo pros meus clientes, pras pessoas que me acompanham hoje? Menina, não podia perder de jeito nenhum. Aí eu tava numa tensão. É verdade. Aí vamos lá. E a segunda prova foi? Camafeu de nozes. Aí. Que é aquele doce que parece uma joia, né? Que tem aquela noz em cima. Nem sabia que o nome era esse. Acho uma delícia. Também. Tá lá o Mauro, pra lá e pra cá. Ótimo essa tomada do Mauro. Como tudo tem um pouquinho de técnica, né? Eu segui a receita original mesmo da palmeirinha. Então eu deixei só uns 2 minutinhos a mais desse leite condensado no fogo. Processei, né, as nozes. Eu gosto de dar um toque de limão nesse fundão, porque eu acho que o açúcar já é muito açúcar. Nada mais justo do que seguir a nossa estrela, né? Camafeu mesmo tradicional. E aí, Priscila? Oi. Estamos bem. Acho que a gente está bem adiantado. Adiantadíssimo. Que bom. Se você está falando, ninguém discorda. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na igreja. Então, eu já estava lá quando ele chegou. Nós nos conhecemos na igreja. Com certeza. Ela fica fugindo de mim, mas... Que minha É sempre falar que ela... É sempre falar que ela... Mas depois falar que passou a querer. Passou a querer, é ótimo. Não era quem eu imaginava na minha cabeça, não era. Aí eu fui lá, falei assim, Senhor, se for da tua vontade aí, me dá um sonho, testifica aí, me dá um sinal. E aí o Senhor trouxe esse sinal e aí estamos aqui, ó, 12 anos. Deu certo, né? Deus não estava errado. Gente, o mais legal é pensar o seguinte, que você foi pra lá e você não falou que orou, falou de Jesus, falou do que vocês viviam, né? Então, há alguns momentos a gente falou, sendo que não passa na edição, né?
Não, eu digo ali, você fala que você foi Sim. orar, que você foi pedir um direcionamento sim, também. ali ainda fala. Porque teve outros momentos, por exemplo, quando a gente, no final, que a gente tem que falar a quem você atribui, por exemplo, essa vitória, eu começo a gritar, os improváveis, Deus não sei o quê. Então, tipo assim, algumas coisas eu percebo assim que eles evitam tirar na edição. Ok, mas a gente fala insistentemente que alguma coisa vai ter que ir pra lá. Vamos lá ver a segunda prova, então, do Camafeu. Eu morri de rir. Pô, né, Jânio? Vem até pagar. Pra mim, o Camafeu, ele se distancia do brigadeiro. Muito. Você sabe que o camafeu é uma joia. E sabe se fica lindo? Pintar as rosas douradas. Será que teremos invencionices com um Eu camafeu? acho que é difícil. Um camafeu de Damasco? Tá bom. Mas guardar essas coisas que eles vão usar mais, depois vai lá no negócio. Guardar essas coisas que eles vão usar mais lá no negócio. Tem chocolate de vocês? Vai ter um pouquinho. Aí, pessoal inventando. E vocês passaram nessa prova do Camafeu? Então, a prova do Camafeu, ela é a última, né? Então, se a gente, quando a prova começa, o programa começa, você levando algum prato. Esse prato, a Janaína foi a melhor eleita, que é essa que concorre comigo agora. Na prova do sonho, eu ganhei. Então, a gente ficou o tempo todo ali se empatando, Aí um empatava, o outro desempatava. Aí, na prova do sonho, o meu foi o melhor. E agora, cada uma com um ponto disputando a final, e a gente ganhou o programa nessa prova, né? Então a nossa receita, inclusive do Camafeu, já tá até no site da receita. É mesmo? Que legal. Põe pra mim então um momento em que eles experimentam o Camafeu pra gente ver como é que foi. Nós, desde o início, soltando ali a gordura, mudando a cor Do do jeitinho que leite, eles falaram, né? Dourado. até acho que porque ele vai cozinhando junto com a nossa. E eu gosto mais firme, até para facilitar moldar, para conseguir facilitar o banho. Porque tá realmente um pouquinho grosso. Eu gosto do camafeu assim, quando você olha a cobertura, ela é branquinha, mas é quase transparente. Acho esse branco super tradicional. Mas ele atrapalha, né, a experiência. Eu queria ver, talvez, para essa casquinha, o dobro de camafeu. E aí eu queria ver essa proporção melhor. Obrigado, Priscila. Ele já pegou o final. No final, me parece que... Não pegou a avaliação da Carol nem da Michelle. Elas falaram o quê? A Michelle falou que tava perfeito, porque ela gosta dele mais grossinho mesmo, o fondant. O que acontece? O fondant, ele é uma cobertura de açúcar. E ele precisa ter tempo para secar. É que nem aquele banho que a gente dá no bem casado. Você não pode fazer um bem casado e já sair embalando ele. Então, por isso que é um trabalho detalhista, tem que esperar, enfim. Então, o Camafeu, eu já fui decidida que ele ia ser mais grosso para secar rápido. Porque, no entanto, que os camafeus, o Mauro ele demora a colocar em cima e secou rápido, e quando eu vou pegando ali perto do Felipe, já acaba a prova, as nozes caindo. Por isso que deu o corte que a GNT pegou e postou no Insta do Receitas. Ela porque reclamando de mim, porque eu falei, olha, quando eu ver o Mauro, a minha raiva tem que ter passado. Porque eu pegando os camafeus e as nozes tudo caindo. Então, eu já tinha decidido que para ele poder secar e ficar realmente o creque-creque do açúcar, que ele precisaria ter um pouco mais grosso. Então, foi essa a minha escolha. A Jana, por exemplo, ela já fez mais fino o dela e não deu tempo de secar. Entendeu? Ah, então, entendi. Aí nessa que você teve um pouco de vantagem, porque o seu ficou pronto. Exatamente. Isso aí. Acabou ficando pronto e já aparecendo com aquela joia, né? O dela tava na forminha, quando eles tiravam a forminha. Tipo, a receita, assim, do brigadeiro em si, o nosso é muito parecido. Inclusive, o Lucas, na avaliação, que quando eles se juntam os três pra falar, eles falam, parece até que tirou o dela da mesma panela, né? Então, assim, eu acredito que essa parte de fora... É que fez a diferença. Mas o Felipe terminou a prova com 50 minutos. Era 1 hora de prova, ele terminou com 50. Porque ele vinha pro Rio e é gravado em São Paulo, e era sexta. Ele já tava com passagem marcado, então ele tinha um horário certinho. Então, até o Mauro perdeu ali. Na prova do Camafeu, eu fiquei sozinha. Ele perdeu a prova, uma dinâmica que tem. Teve uma dinâmica ali da dinâmica que rolava pra poder dar vantagem
ou tirar vantagem, né? Como o Mauro não apertou o botão aí, a tempo... tipo assim, na provinha que teve, igual passa e repassa, aí quando eu fui apertar o botãozinho pra poder ele me responder, ele fazer a pergunta e eu responder, a concorrente, que foi a Janaína, bateu primeiro do que eu. Então ela respondeu E a ela pergunta acertou. que fizeram, ela acertou, e eu precisava receber uma penalidade, que a penalidade seria o seguinte, eu deixar ela sozinha 10 minutos. E a Janaína que ganhou, ela ganhou uma vantagem. Qual seria a vantagem? A hora que ela precisasse, ela chamaria um dos jurados para poder ajudar ela. No caso, era o Lucas. Isso aí. Então, teve uma hora que ele tava sentado, me olhando sozinha, e a Janaína e o Ricardo lá com o Lucas, né? Então, assim... E essa parte foi uma parte muito punk, que eu até falando com ela, eu vou falar de espiritual de novo, né? Porque quando eu tava ali sentado, eu perdi. Eu tava tendo uma dificuldade ali de auxiliar ela, né? Falei, cara, não tô conseguindo ajudar a Priscila como tem que ser ajudada. E ainda perdi a paradinha da prova. Eu vou sentar lá e fico ali sentado, sem poder ajudá-la, né? E a Janaína pediu a ajuda do Lucas, que era o jurado. E ele vem ajudá-la, né? Aí ficou os três ali, a Janaína, o Ricardo e o Lucas. E a Priscila sozinha na bancada dela. E eu vendo aquela cena, eu sentadinho, eu vendo aquela cena, eu falei, meu Deus, ela tá sozinha ali, Senhor. Quando eu falei isso, glória a Deus, quando eu falei isso, o Espírito de Deus me ministrou, falou comigo. Falou assim, pô, ela tá sozinha ali, tá em minoria. Aí ele falou comigo assim, ó, quem disse que ela tá em minoria? Eu tô ali. Amém. Cara, quando eu ouvi essa voz, eu na cadeira, fiquei assim. Aí foi quando eu falei assim, entendi. Por mais que a gente tava ali tendo a plataforma de Deus que nós iríamos vencer, mas tinha que permanecer até o final para não entrar em prepotência. E a gente talvez viesse a perder num descuido. E aí Deus vinha confirmando os nossos passos até chegar à vitória. Entendeu? Então, pô, cara, foi mó punk. Foi punk. Que legal. E aí, vamos agora pro finalzinho, pro resultado, a entrega do resultado? Vamos ver? O troféuzinho que tá aqui. No ponto perfeito. Fez a casquinha crocante. E o recheio estava muito gostoso também. Jurados também acham que você poderia ter cozinhado um pouquinho mais tempo para pegar ainda mais sabor das notas. A gente começava não cozinhou e fez meus passos. Menos sabor, tá menos intenso. A Priscila estava mais elegante, porque ela escolheu uma forminha mais simples, mais minimalista, que tinha até um douradinho que combinava ali com as nozes que estavam pintadas. Branquinho, lisinho, com aquelas nozes pintadas de dourado por cima. Pra mim tá mais bonito, um camafeu clássico. Hoje, a disputa foi direto ao ponto. Dois doces idênticos, mas diferentes. Mas só uma vencedora. E na opinião dos jurados, quem fez o melhor camafeu de hoje na prova decisiva, que levou a melhor. Precisa. Gente. Incrível! Ali foi rapidinho, mano. Demorou. Foi rapidinho assim não, demorou. Ele ficou falando. Quem ganhou? Aí esperava mó tempo, cara, que eu tá assim. Demora, cara. É pior, porque eu já acho que é horrível, vendo? Fala, ele não falou. Gente, muito legal, né? E aí? E depois disso, como é que tá? E aí, a ficha caiu? Bom, eu ganhei o que seja doce. E agora? Ó, a ficha demorou muito a cair, porque isso pra gente, eu falo isso em alguns momentos ali, porque as provas acabam e a entrevista acontece logo em seguida. E ali, naquele momento ali que eu tava gravando, eu tava até falando sobre isso. Isso marca pra gente muita coisa, porque como começamos aqui falando sobre isso, né? É uma honra de Deus sobre as nossas vidas, porque eu já ouvi assim de uma vez de uma amiga minha falando, Pri, Deus não deve nada a ninguém, sabe? Então, uma hora as coisas fazem sentido, uma hora essa honra ela chega. Então, assim, viver tudo que eu tô vivendo hoje, assim, em todos os lados, eu tô vivendo um tempo, assim, completamente diferente de tudo que eu já vivi até hoje, em vários sentidos da minha vida. Então, ter ganho esse troféu, ele diz muito pra mim sobre muitas coisas que
eu acreditei, que eu confiei, coisas que eu estava certa, coisas que eu não desisti, coisas que lugares que eu estive que só o Senhor sabia que eu estava, sabe? E trazer isso hoje em dia para casa, logo em 10 anos de edição. Nas outras temporadas estavam dando batedeiras básicas, Britânia, não sei o que, tal. Cara, a KitchenAid, gente, é um sonho. Então parece deve ser bom, não sei o que é, mas deve ser maravilhosa. A batedeira. Ela é ótima. Então, isso fala muito, né, desse lugar, assim, Sim. de honra que o Senhor trouxe para nossas vidas e... como eu tava falando, né? Então, é algo assim que a gente pode fazer, olhar, sabe? Tipo, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. É isso. Olhar. E me conta agora, fala um pouco dos seus cursos, do seu projeto social. Eu queria que talvez as pessoas não saibam que você tem toda essa atividade. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso aqui com a gente. Então, a nossa vida como professora de confeitaria, ela se deu através do transicionar. Muitas pessoas começavam a me perguntar, né, sobre curso, pedir para poder dar curso, tal. Sendo que, quando eu fui orar ao Senhor, gente, é isso, tá? Assim, infelizmente, vocês vão ter que me ouvir falar toda a vida que tudo que eu quiser fazer que eu vou ter que ir lá orar, entendeu? Então, como minha pastora diz, se você tiver que falar alguma coisa sem nem ter tempo de orar, diga que não. Entendeu? Porque você tem que ter esse tempo. Então, quando eu fui ali orar sobre isso, o Senhor começou a desenvolver em mim em 9 meses. Foi o tempo exato de uma gestação. Começou a desenvolver o transicionar. Então, ali, tudo que eu ouvia... lá as fotos. Tem aí alguma coisa sobre transicionar? Tem o Insta do Transicionar. Quando ele começou, Projeto Transicionar. Projeto Transicionar. E o transicionar, ele começou a nascer, o Senhor me trouxe o lugar, Mangueira. Era na Mangueira que ele queria que começasse. Então, assim, eu fui atrás de pessoas que pudessem abrir um espaço na Mangueira para que eu levasse. Isso era pandemia. Nossa. Crianças em casa, sem aula. Tínhamos dinheiro? Não tínhamos. Tinha R$300 da conta de luz. E foi os R$300 que o Senhor nos fez sair da nossa casa, pegar um Uber, enfiar tudo que era material, batedeira e tal, e levar para dentro de uma igreja que abriu um espaço pra gente lá. E nós começamos o Transicionar lá. E o Transicionar, ele é um curso de pronta entrega. Então, por exemplo, você quer começar fazendo bolo de pote, copo da felicidade, fatia de torta. Aí, dentro disso, tem a precificação, o empreendedorismo, rede social, boas fotos, enfim, tem tudo isso. Porque se você não tem um bom marketing, não adianta você ter boas receitas, porque a pessoa precisa... Algo chama a atenção dessas pessoas inicialmente, né? Então, o marketing, ele vem na frente. E ali a gente começou a capacitar 3 dias na semana. Segunda, terça e quarta, a gente estava lá ensinando essas mulheres e cada semana era uma turma. Foram 3 meses, toda semana. Pastora, não tinha um dia que eu tive que entrar em contato com a turma, porque eu fazia um grupo para cada turma, falando assim, gente, semana não vamos não, porque não temos dinheiro para o transporte, não temos isso, não temos aquilo. E era outro. tudo sem custo nenhum para as alunas. Sem custo nenhum. E como é que vinha esses recursos? Então, o que a gente fazia, assim, para tentar fechar essa conta? Eu pegava tudo isso, vendia... Me virava para vender isso. Anunciava, ia pra pracinha perto de casa. Eu pegava esses produtos, levava de volta, porque eram produtos de pronta entrega, né? Vinha dentro de embalagem, copinho e tal. E começava a vender para esse valor voltar pro projeto. Pra a gente poder... Tem diploma, comprar todos os insumos novamente. O Uber... As crianças iam comigo, ficavam lá. Até o Mauro, que por ser pandemia, estava sendo liberado mais cedo. E ele pegava as crianças, porque ele trabalhava na Tijuca, passava pela Mangueira, pegava as crianças e vinha embora. Então, eu não comecei dando aula paga. Eu comecei, quando o Senhor me deu essa visão, ele falou, você dá tudo que você tem. Dê tudo que você tem, que é assim que eu quero que você comece. Então, hoje, olhar para a Priscila, que dá aula, que tem o seu curso de boleira, que tem os seus outros cursos, a Priscila, ela entregou a primícia dela, dando tudo que ela tinha para que pudesse estar aí.
Aí, o projeto Transicionar. Aí. Essa Aqui foto as aqui, turmas, né? essa primeira foto, ela é do início. Qual era a igreja lá na Mangueira? É Igreja Remanescente, Assembleia de Deus. Glória a Deus, abençoe os irmãos da igreja Assembleia de Deus Remanescente por ter aberto as portas para esse trabalho lindo. Eu sempre Glória a agradeço Deus. muitos pastores lá. Aí essa foto aqui embaixo é na praça, ensinando, na praça de Quintino, esses pastéis de leitinho. Essa dali foram as meninas que me ajudaram, embarcaram nessa comigo. É a Fátima, Isabel e a Ângela. Legal. E Expo Cake? Expo Cake é uma feira que tem aqui no Rio. Ih, Final rica. de semana agora a gente estava na Mara Cake, que é a maior feira da América Latina. Não estávamos como expositores, né? Mas estávamos como visitantes, né? Ele veio em caravana. Que legal. Então, aqui é o nosso espaço. Quando a gente veio aqui pro Ministério, a gente estava num espaço na Abolição. Sim. E lembra, então, ali já aconteceu transicionar lá embaixo também, elas com o diploma delas. E agora tá onde? Então, eu continuo com a Ateliê, que eu utilizo um espaço separado na minha casa para isso, né? Para otimizar o custo, a gente precisava se mudar e nos mudamos para um lugar que tivesse esse espaço à parte, para que ninguém tivesse que passar por dentro da tua casa e tal. Então, tem um espaço separado para isso. Então, o projeto, o Transicionar, ele agora, nesse momento, por conta da rotina do Mauro e tal, a gente não tem turma aberto para agora no Transicionar, né? Mas é uma coisa que é uma coisa assim que eu tá em oração, porque eu sinto todas as vezes que eu precisava entender o que o Senhor queria, eu falava assim: Senhor, uma vez, por exemplo, o Transicionar, eu quando fui pra loja, tudo ficou muito caro, aluguel e tal. E eu só queria fazer as coisas para vender e pagar o aluguel da loja. Era esse a minha vontade. E ali, teve um mês que, falei, dia 28 já do final do mês, o aluguel vai ser dia 5, quando tinha R$1 para pagar o aluguel. E dava mil e pouco. Aí eu falei assim: Senhor, eu vou fazer um voto contigo. Se o Senhor pagar o meu aluguel esse mês lá na loja, eu vou me voltar completamente para o empreendedorismo missional. Eu vou ser uma empreendedora missional. Eu vou voltar pro Transicionar, porque eu tenho sentido essa dificuldade que, tipo assim, eu larguei o que era mais importante. As situações, as coisas foram tão se acumulando e eu me desfoquei. E ali eu falei: Senhor, então eu vou fazer esse voto. Se o Senhor pagar o aluguel, eu me volto completamente pro Transicionar. Eu não quero mais saber o que vai ter de dinheiro, o que não vai ter. Eu vou entender que eu tô fazendo o que eu sempre fiz. Quando comecei lá na Mangueira também não tinha nada. E ali, gente, passou 2 dias. Um amigo meu, o Anderson, ele falou assim: Priscila, ele usa às vezes minha máquina de cartão. Ele falou: Pri, passa R$1.000 aí. Eu vou na tua casa pra sair, passa R$1.000 na tua maquininha de cartão e tal. Era 1.000 e alguma coisa, mas ele queria que caísse 1.000. Falei: tá bom. Aí eu falei: Anderson, já caiu o dinheiro na conta, me passa o Pix pra me poder te fazer o depósito, né? Aí ele: não quero Pix não, esse dinheiro é seu. Eu, hã? Gente, o aluguel vencia tipo assim, 1.050. R$1.000 estava na minha mão. 2 dias depois que eu fiz um voto com o Senhor. O que você faz? Não cumpriu o voto. Então acabou. Não começou a não existir mais como loja. Foi só o projeto. Ah, Priscila, mas não dava para conciliar, eu não sentia. Então eu voltei pro Transicionar e aí foi ali que o Transicionar continuou. Até que o Senhor mudou de novo o vento e aí agora a gente, assim como na Mangueira chegou o tempo, ele falou, acabou. E agora a gente também já tá um tempo parado com o Transicionar por conta, não mais de espaço, né? Mas por conta do tempo. Porque Mauro voltou a trabalhar, trabalha até sábado. O Transicionar não é um curso simples, ele demanda pelo menos 3 dias. Então é um tempo que eu não tô tendo e eu preciso me voltar para isso, entendeu? E também foi um lance muito, muito legal, interessante, desse lance aí da loja, porque quando a gente pegou essa loja, porque a gente entendemos que temos que ter um espaço.
E ela falou de um voto que ela fez com o Senhor com relação ao lance de aluguel. E eu tinha feito um antes, tipo assim, a gente tava conversando com você, tem que fazer alguma coisa. Tô sentindo uma atmosfera de realizações, mesmo em termos de dificuldades aí, pelo mundo aí. Mas, cara, agora eu vou ter crise. Uma oportunidade. Rolando a crise. Mano, na crise aí vamos se lançar. E eu comecei a orar a Deus como é que eu fosse fazer e tal. E tinha um amigo, cara, que congregava conosco, né, o Jonas, o nome dele, ele me contou um testemunho de como ele comprou a casa dele, de como ele adquiriu a casa dele e tal. E, enfim, me edificou muito esse testemunho. Aí eu falei assim, meu irmão, se e por eu estar trabalhando e pandemia, a empresa não poderia nos mandar embora, porque eles estavam dando aquele lance de se assegurar, entendeu? Aquele lance todinho. Só que eu falei, porra, se a empresa mandasse embora, pegar esse dinheiro e investir em algo, meu irmão, porque eu só tô vendo esse dinheiro agora pra poder estar investindo. Aí eu falando assim, pô, Senhor, poxa, tem que mandar embora. E a semana anterior, a chefe falou assim, ó, gente, não adianta pedir, nós não iremos mandar. Tava ouvindo a tua oração, eu falei assim, meu Deus, ela falou, você não vai mandar embora não, cara, mas poxa, tem que ver esse dinheiro, Nelma, o nome dela, Nelma. Hoje em dia mora até nos Estados Unidos ela, Nelma. O que ela fez? 2 semanas depois, mandou, Mauro, vai na agência lá e tal, isso, aquilo, pra trocar o cabo do telefone. Eu falei, cabo do telefone? Que isso, cara? Que história é essa? Pô, mano, mas vou lá ver qual é, né? Aí eu fui. Quando eu chego na agência lá de trabalho, quando eu abri a porta de sala de reunião, tinha uns 40 promotores. Aí eu falei, todo mundo aqui é pra trocar o cabo do carregador? Eu já entendi que era pra demitir todo mundo, porque a empresa tinha rompido o contrato com a agência, acabou o contrato, eles tinham que mandar as pessoas embora. Quando eu me vi naquela situação, Deus me ministrou. É agora. Te mandei embora. E aí, só que nesse mesmo dia que eu assinei a minha demissão, na mesma sala eu assinei a admissão. Porque quando eu assinei para ser demitido, a chefe da conta da agência falou assim, ó, olha só, gente, estou mandando você embora, mas olha só, se vocês quiserem, hoje ainda tem um processo de entrevista para ir para outra conta. Quem aceita fica. Aí eu falei, eu vou aceitar. O que eu pensei? Me demitiu, vou pegar todos os benefícios da demissão e vou já, é como se fosse uma migração para outra empresa. E aí eu vou ficar, é como se fosse continuar trabalhando. E foi o que aconteceu. Eu assinei a minha demissão e logo depois a admissão. E aí eu falei assim, pô, Senhor, me mandou embora, dinheiro no bolso. Caraca, agora vamos resolver as paradas. Aí Deus falou assim, me ministrando, você pediu para ser mandado embora. O que você falou que ia fazer? Aí eu falei, caraca, tem que fazer aquilo. Só que aí, não, falei, vamos fazer. Aí foi quando ela começou a procurar a loja, foi quando nós alugamos a loja. Porque eu queria isso, cara, eu sempre topei os sonhos que Deus deu pra ela. Eu assim, cara, vambora. Eu sou assim. Isso é unidade, né? Porque eu entendia, pastor, eu entendia que é Deus, eu entendo que é Deus nos levando a se mover, eu entendo. Sim. Então, cara, todo o recurso que eu tiver, eu tenho que me lançar, porque é propósito. Então, poxa, eu não podia ser mandado embora. Fui mandado embora. Meu irmão, então é pra isso. É pra isso. E assim, aqui estão os frutos disso, né? Como eu falo, a nossa profissão é o nosso maior ministério. Assim, verdade. O fora de casa, né? Porque a gente sabe que o dentro de casa é o mais importante. Mas assim, quando se trata do lado de fora, a gente tá em lugares que algumas pessoas não estão indo, pastora. Muitas pessoas talvez vão passar suas vidas dentro da igreja. Foi isso que o Senhor, quando começou a nos mover por meio do propósito, ele me ministrava. Nesses 9 meses de projeto Transicionar Nascer, ele falava comigo muitas coisas, e uma delas era essa. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão dentro das cadeiras e vão ficar lá. Sendo que eu tô querendo fazer algo lá fora e não é todo mundo que quer ir. E vocês têm orado por isso. Desde que a gente se casou, a gente ora, Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer que a gente se una para fazer? Então, assim, ver o que o Senhor faz através do transicionar, através das aulas pagas, porque não é só no transicionar que as coisas acontecem. Muitas coisas acontecem e as pessoas estão ali pagando, porque o meu propósito, ele é o mesmo CNPJ, ele é o mesmo CPF, é a mesma identidade. Aonde eu for, vai ser isso.
Então, aonde a gente vai... eu tava até falando pro pessoal na caravana que a gente foi no final de semana, e o pessoal... eu tava falando, do nada um retiro. Do nada acontece um retiro. Então, assim... É o nosso maior ministério, a gente poder se unir a pessoas. Eu sempre falo, não adianta a gente chegar sozinho na linha de chegada, porque vai ser sem graça, não tem um copo d'água, não tem uma pessoa pra te dar um abraço, pra falar, você chegou, parabéns. Não tem, você chegou sozinho. Eu prefiro demorar pra chegar. E com o peso de estar com pessoas apoiadas, vai te fazer com que você seja mais lento. Mas quando a gente chegar na linha de chegada, que nós estejamos com mais gente. Esse é o meu intuito, é carregar mais número de pessoas para esse mesmo lugar, para esse mesmo destino. É algo que muita gente ali tem em comum, que é a confeitaria. Mas às vezes a gente precisa entender algumas coisas ao longo do caminho, né? Então o Senhor nos trouxe para esse lugar do lado de fora. Tem muito tempo já que vocês estão nessa cadeira, tem muito tempo que vocês já estão aí se alimentando, já ministrados, já entenderam algumas coisas e a gente começou a se mover do lado de fora. Então, acredito que... E a gente ora para que agora a gente, de Palácio, assim, seja completa novamente. Mauro seja o promotor de venda só da de Palácio, que a gente volte para esse lugar, né? E não tenha mais que se dividir, né? Tá em outro trabalho fora, Amém. Enfim. O Senhor que fez isso na vida de vocês, tenho certeza que Ele vai completar essa obra. Ele é um Deus de obras completas, né? Equipe, tem alguma pergunta, alguma coisa? Já está aqui comigo? Vamos lá. Perguntas aqui para vocês. Vamos lá. Em algum momento do programa, você achou que não venceria, Priscila? A primeira prova me fizeram a mesma pergunta lá, porque eu falo isso. Eu falo, Mauro, se a gente perder aqui, pelo menos a gente homenageou a Palmeirinha, fizemos algo assim que foi relevante, né? Mas eu preferi nutrir o não vou ganhar do que achar que eu fosse ganhar. Entendi. Eu tava... Expectativas baixas. Muito baixa. Eu não... Tanto que quando a gente volta, a gente fica assim... Gente... Tipo, não acredito. E realmente eu me convenci que eu iria só mesmo fazer uma participação. Não é que eu não acreditasse no Senhor, né? Mas eu ainda não estava entendendo o que Ele queria com isso, sabe? Eu nutri realmente que não, para não me frustrar. Legal. E o Senhor fez a obra dele, surpreendeu. Né? É graça, né? Porque quando é graça, não depende de nada que a gente faça, né? Verdade. Só é graça. Mauro, conta pra gente alguma curiosidade boa, assim, engraçada do bastidores da gravação. Tem várias, cara. Conta uma aí. Eu vou contar aquela lança da quando acaba, né? A gente estava muito tenso durante o programa e muita tensão, porque por mais leve que fosse, era uma competição, por mais leve que fosse a competição, ainda assim era uma competição. Uhum. Então, quando nós ganhamos o programa, aí tem aquela foto do que, quando acaba o programa, fala que seja doce, aquela foto ali. Vídeo. Um vídeo, é um vídeo ou uma foto? Um vídeo. É um vídeo. É um vídeo. Então tem toda a equipe voltada pra dupla, pra rolar aquela cena ali. E como eu já tava sem tensão nenhuma, tava já com o troféu, com a medalha, os caras lá que era o fotógrafo, foi tirar foto da gente lá, aí agora vai, eu que seja doce, eu tava tão... Comecei a gritar o nome do cara, o apelido do cara era Pig, não, o cara é Pig, a apelido dele era Pigmeu. Eu já reduzi, chamei de Pig. Quer Pig? Vai, Pig, tira a foto, Pig. Eu comecei a gritar com o cara, sei lá, rindo, sorrindo. E eu gritando, tira a foto, Pig, tira a foto. Aí ele, pô, esses cariocas são malucos, tipo assim. Meu irmão, tira a foto aí, tal, com a medalha no peito. Pô, cara, foi muito doido, cara. É isso aí. Afinal de contas, o povo quer saber, Mauro. Você aprendeu a fazer sonho, gente? Ah, claro. Então, qual desses aqui foi você que fez? Nenhum desses. Mas eu posso vender todos. Aí sim. Eu posso vender todos. Mas o que acontece? No começo tudo, ela que fazia os sons, claro. Mas teve vezes que ela não podia fazer. E eu fiz também alguns. No máximo teve massa. Sovar, tá? Eu sovava, mas participei do processo. Tá certo. Isso aí. Quem disse que ele não fez? Estão perguntando aqui quais os sons, se eles são tão gostosos quanto de fato aparece. Eu acabei de comer um de paçoca e posso te afirmar. Vale cada centímetro, tá, gente? Cada caloria que ele enxertou no meu corpo nesse momento.
Gente, são maravilhosos. Tudo que a Priscila faz é muito gostoso. Você não provou ainda nada da Priscila? Não é possível. Você não congrega aqui com a gente. Quem congrega aqui com a gente já comeu coisa da Priscila. Que a Priscila é aquela que traz um bolo, que faz uma coisa gostosa e traz pra gente. Gente, eu acho que é isso. A gente vai estar finalizando aqui. Eu quero agradecer muito a vinda de vocês. Louvar muito o nome do Senhor por como vocês falaram, por essa honra. Isso aqui é uma honra que Deus está trazendo a vocês. Que como vocês colocaram aqui com o coração de vocês, que esse sonho que vocês têm de servir, de levar, né, essa esperança do empreendedorismo. Para mim, empreender é uma porta de esperança. Então, que essa porta, que vocês sejam esses que abrem portas de esperança para outros que talvez não estão vendo o caminho. Viu? Então, minha oração por vocês é essa nessa tarde, que vocês sejam abridores de portas. Amém. Né? Eu acho que seria isso. Mais alguma coisa, produção? Então a gente vai finalizar por aqui. Gente, muito obrigado. Nós esperamos que esse episódio tenha trazido muitos sonhos para sua vida. Literalmente. Que tenha sido muito doce. Eita. Viu, gente? Que se é. Um beijo. Caraca, que maneiro, cara.